O tema da palavra de hoje, manhã e noite, é o mesmo. Na verdade, uma pergunta: por que devo ainda ter esperança? Eu confesso que em alguns momentos da minha vida pessoal, eu também já me fiz esta pergunta. Por que continuar esperando? Por que continuar acreditando? Se ele já deu provas, se ele já fez isto mais de uma vez, se eu já ouvi promessas, as coisas parecem não mudar. Às vezes bate em meu coração, não sei se no seu coração, aquele mesmo sentimento da mulher de Jó. Ainda vai ficar com toda a sua visão correta, sensata das coisas? Você ainda vai continuar fiel à sua espiritualidade, à sua devoção? Às vezes bate em meu coração talvez o mesmo sentimento de Sara, que quando percebeu que o tempo passava, resolveu propor ao seu esposo que tivesse um filho com a sua escrava, com Agar. Você tem perguntado isso a Deus? Por quê? Na verdade, a pergunta que uso, ela foi proferida por um rei de Israel. Na verdade, eu nem sei se este rei era o rei Jeú, se este rei era o rei Jorão. Não há muita clareza no texto sagrado quanto a isso. Mas no capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel, no versículo de número 33, está escrito assim, a pergunta inteira: por que devo ainda ter esperança no Senhor? Por que devo ter ainda esperança no Senhor? E sabem, quando eu penso na pergunta feita por aquele homem, eu até me desdobro em algumas observações. Eu me pergunto, por que eu devo ter esperança se eu continuo a enfrentar os mesmos problemas, como se não houvesse uma solução possível? Por que eu vou continuar esperando? Se o tempo tem passado, se os inimigos são os mesmos, se os problemas são os mesmos, e há aquele tempo de trégua, não é? Em que você imagina que o problema foi resolvido, mas depois você é surpreendida pela ressurreição de alguma coisa que parecia já ter sido sepultada. E aí você se pergunta: eu ainda posso ter esperança? Eu ainda devo ter esperança? E eu não sei se você, como eu, consegue enxergar por trás desta pergunta uma alma religiosa, porque ela vincula a virtude da esperança com o dever. Para esta pessoa que indaga desse jeito, é como se esperar fosse como que uma obrigação diante da vida. E sinceramente, irmãos, esperança não é algo que eu possa colocar no coração de alguém por imposição. Ela precisa nascer a partir de um movimento de decisão. Eu leio esta pergunta, por que devo ainda ter esperança? E às vezes o que me vem ao coração é alguém que já está no limite, que está me perguntando quando é que em sã consciência, sem culpa, sem pensar que estou passando por cima de alguma ordem divina, quando é que eu vou poder desesperançar? Quando é que eu vou poder perder a cabeça? Quando é que eu vou poder gritar aos quatro ventos, aos quatro cantos da terra? Quando? E aí eu insisto, por que eu devo ainda ter esperança se eu continuo a enfrentar os mesmos problemas? É impressionante, mas do capítulo 5 até o capítulo 7 do segundo livro dos reis de Israel, todos esses episódios, eles têm como pano de fundo os conflitos entre Israel e a Síria. Eu não sei se você se recorda, mas no capítulo 5 está registrada a cura de Naamã. E naquele processo de cura, Naamã visita o rei de Israel, pedindo para ser curado e trazendo uma carta do rei da Síria. Se você se recorda, quando o rei de Israel... Quando o rei de Israel recebeu a visita de Naamã, o texto sagrado vai nos dizer que ele se desespera. E entre outras coisas, o que ele diz é que ele imaginava que o rei da Síria estava buscando somente mais um pretexto para iniciar um novo conflito entre Síria e Israel. Lembram-se disso? Só que depois que Naamã retorna,
A impressão que a gente tem é que as pazes entre os dois reinos foi celebrada. E o texto chega a dizer que não houve nenhum conflito entre Síria e Israel durante aquele tempo. Aí você mergulha no capítulo de número 6. E a partir do versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que Ben-Hadad, o rei da Síria, começa uma nova investida. E ele começa a fazer emboscadas contra o rei de Israel. É nesta hora que Eliseu se levanta e sempre traz uma palavra de advertência ao rei, dizendo: olha, não vá por aqui, não siga aquele caminho. E todos os planos da Síria são destruídos. O rei chega a pensar que havia um informante dentro do palácio. O exército que foi enviado para capturar o profeta retorna, mas retorna inclusive abençoado. O povo de Israel, inclusive Eliseu, poderia ter exterminado com aquele exército. Só que eles voltam alimentados, voltam com a palavra de esperança. E aí diz o texto sagrado no versículo de número 23, que acontece mais um período de trégua. Só que o texto que nós estamos lendo mostra que aquela trégua novamente, ela foi interrompida. E eu preciso ter muito cuidado com o que vou dizer, mas eu me alegro que a gente pode ler textos assim, onde Israel vive situações de conflito, e no coração daquele que lê, vem um sentimento de intercessão pelo povo de Deus, chamado Israel. Os tempos parecem ter mudado, irmãos. Os tempos parecem ter mudado. Mas vou voltar ao texto sagrado. É nesse contexto, portanto, que se desenrola exatamente o texto inicial que nós lemos. Ou esta palavra de angústia no coração do rei de Israel. Ele, por um momento, ele se sente pressionado, porque o texto, observem o que é que o texto, na verdade, vai nos dizer. Capítulo 6, versos 24 a 25. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, deixa eu só dizer uma coisa, Ben-Hadad parece ser um nome que se repete entre os reis da Síria. Você tem o Ben-Hadad I, Ben-Hadad II, Ben-Hadad III. A gente não sabe exatamente qual destes está aqui sendo mencionado. Mas aí o texto sagrado diz que ele mobilizou, e notem, mobilizou todo o seu exército. No versículos anteriores, ele havia enviado parte do seu exército, mas agora ele estava decidido a derrotar o povo de Israel, o povo de Deus. Aí o texto sagrado diz assim, que o cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Mas que jumento caro, não é, irmãos? E se você recorda, no livro de Levíticos, o jumento era um animal considerado imundo e não poderia servir de alimentação. Mas naquele período de escassez, veja quanto passou a custar uma cabeça de jumento. O texto continua dizendo que uma caneca de esterco de pomba, é isso mesmo que o irmão está ouvindo. Alguns julgam que esse esterco deveria ser usado como para preparar ou para acender fogo, outros não, que por causa das sementes contidas no esterco de pomba, muita gente se alimentava no tamanho desespero. Samaria cercada, as tropas da Síria, Ben-Hadad imaginando acabar de uma vez por todas com o povo de Israel. Notem que esterco de pomba começou a ser vendido por 5 peças de prata. Se já lhe parecia absurdo uma cabeça de jumento, imagine você uma caneca de esterco de pomba. Por que o texto registra isso? Para mostrar o momento de desespero. Para mostrar que mesmo gente de Deus, povo de Deus, servos e servas de Deus, podem passar por situações extremas. Às vezes o fio é esticado e você diz, agora vai romper. Agora eu não vou mais conseguir. Agora eu não tenho mais onde recorrer, ou para quem recorrer. E aí você percebe que as coisas ficam completamente fora do controle. É nesta hora que aquele rei pergunta, por que eu devo ainda ter esperança? Por que eu devo ainda ter esperança? Se isso não for bastante para descrever o quadro de crise que Israel vivia, deixa eu continuar com a pergunta feita por aquele rei. Por que eu devo ainda ter esperança, se as pessoas continuam querendo e esperando que eu resolva tudo?
Eu não tenho condições. Eu já estou esgotado, esgotada. O que eu posso fazer? Vocês não percebem que o problema foge ao meu poder de decisão? Mas continuo. E às vezes é colocado sobre os ombros de um provedor despesas, necessidades que vão além da sua capacidade de prover. Às vezes vem sobre você uma situação tão complicada de ser resolvida, que você mergulha numa crise. E eu vou confessar-lhes, há momentos de incredulidade no coração de um pastor. Quando Deus, por exemplo, coloca diante de mim alguém com quem eu lidei por 2, 3, 4 vezes. Casais que superaram 1, 2, 3, 4 vezes problemas, e agora retornam e parece que estão vivendo uma crise ainda maior do que a primeira. É nesta hora que às vezes a gente se pergunta: mas meu Deus, por que eu ainda devo ter esperança? No caso específico daquele rei de Israel, a Bíblia diz nos versículos, deixe-me ver aqui, nos versículos de número 26 e 27, ainda no capítulo 6, que um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, podem imaginar, Israel está trancado dentro da cidade, e o rei, em alguns momentos do dia, ele percorria os muros da cidade para identificar se havia alguma fresta, se o exército sírio havia conseguido destruir, abrir algum espaço, e ele fazia isso. E eu fico imaginando que ele deveria fazer isso religiosamente, porque era a única coisa que restava. Ele não podia cuidar do povo, ele tinha que cuidar agora dos muros da cidade. Só que o texto sagrado diz que quando ele estava inspecionando os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! Socorro, majestade! Escutem a resposta do rei: se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? A sensação que eu tenho é que esse homem está dizendo: olha, eu não posso fazer nada, eu não tenho como fazer. E ele parece já estar no limite do suportável. Ele ouve o grito daquela mulher e diz: olha, se Deus não fizer alguma coisa, se o Senhor não agir, não há absolutamente nada que eu possa fazer. É por isso que eu lhe perguntei há pouco: por que eu ainda devo ter esperança? Quando imaginam que o rei de Israel tenha o poder de fazer tudo, tem o poder de solucionar todas as coisas. Você tem se sentido desse jeito? Parece que todos os problemas de sua família desembocam nos seus ouvidos, na sua carteira, na sua inteligência, na sua sabedoria, no seu autocontrole. Você tem se sentido assim na sua empresa, no seu trabalho? As pessoas numa enorme expectativa, e você já desesperado, caminhando, olhando as muralhas, e de repente ouve alguém gritando o seu nome e pedindo socorro, e nesta hora, sabe qual é a vontade que a gente tem de dizer? Quem está precisando de socorro sou eu. Eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. E deixa eu dizer a você, dizer que não sabe, dizer que não tem forças, dizer que não tem como ajudar ou fazer, não é pecado. Não é pecado. Entender o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente quer se fazer de super alguma coisa, e eu não sei qual é o seu superpoder nesta hora. Se é o superpoder de se esconder e fingir que está bem. Tem gente que é especialista nisto. Seu superpoder é disfarçar os seus sentimentos, disfarçar as suas preocupações. Ou talvez seja o seu superpoder omitir. Não é mentir, é omitir o problema que se está enfrentando e transformar a vida do outro num céu, quando a sua está mais parecida com o inferno. É nestas horas que eu me pergunto, sabem? Por que eu ainda devo? Por que eu ainda devo ter esperança? Este rei de Israel responde àquela mulher, dizendo o seguinte: acaso há trigo na eira, ou vinho no lagar? Eu não tenho nada, eu não tenho como lhe ajudar, eu não tenho o que fazer.
Mas eu continuei ainda a trabalhar com aquela pergunta e comecei a me perguntar, meu Deus, por que eu devo ainda ter esperança? Se as pessoas, mesmo passando por dores, por aflição, são capazes de extrema maldade, as pessoas parecem não mudar, parecem não entender. Eu às vezes fico pensando, sabe, irmãos, que alguns processos de dor deveriam ter como resultado a mudança do caráter, a mudança da forma de tratar as pessoas, o abandono do orgulho, da vaidade. Mas eu não sei se a sua sensação é a mesma. Às vezes eu desperdiço a minha dor. E às vezes as pessoas que estão à minha volta também fazem isso. E alguém que você imagina que depois de ter passado tudo quanto passou, esta pessoa vai se tornar mais solidária, mais afetuosa, mais compreensiva. Enganamo-nos. No texto sagrado é impressionante, porque aquela mulher que grita, ela expõe o seu problema. Na verdade, começa com uma iniciativa da parte do rei. A Bíblia diz assim: contudo, ele perguntou. É como se ele dissesse: olha, eu já estou lhe dizendo que eu não tenho como lhe ajudar. Eu não sei o que você quer, mas eu já quero lhe dizer que você não conte comigo. Mas, contudo, todavia, porém, ele perguntou: qual é o problema? Então ela respondeu, e por favor, escute. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, faz parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Esta mulher me disse, escutem a história. Apontando para alguém, ela diz: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Vocês conseguem imaginar isso? Isso está na palavra, irmãos. O momento era de angústia tão grande, que situações como o canibalismo, no caso de cidades que são sitiadas, elas fazem parte, por exemplo, de crônicas medievais, de situações semelhantes de guerra. Especialmente quando este ou aquele está moribundo, ou aquele corpo, aquela criatura acabou de falecer, não tem o que comer. Não se assustem por isso. O que a Bíblia está dizendo, e por que a Bíblia conta uma história como essa? É para mostrar a profundidade da dor daquela gente, dos problemas que eles estavam enfrentando. E eu fico impressionado, porque aquela mulher não está somente contando uma história simples, irmãos. Ela está dizendo ela está assumindo culpa, ela está falando de algo tão desastroso. E eu fico a pensar que às vezes a gente chega num ponto tal que as pessoas não têm mais nem vergonha de falar sobre os seus erros. E por favor, isso não é sinceridade não, isso é cinismo, é outra coisa. E lá está, parece que não há mais peso de culpa. As pessoas contam suas aventuras, suas decisões, ainda que sejam erradas, e se julgam no direito de chegar diante do rei, a quem, em casos assim, havia responsabilidade de decisão, e quer que o juiz julgue, o rei julgue uma causa assim. Ela está errada. Ela agora deveria oferecer seu filho, sim, para que vocês pudessem se alimentar. Que ética é essa, irmãos? Estou falando de Samaria, viu? Mas que ética é esta? Que parece colocar o absurdo como se fosse algo razoável. Mas nesta hora, deixe-me dizer que em tempos como esse, em tempos de crise, e crise tal como essa que o texto descreve, eu queria sinalizar uma alternativa para mim e para você. A alternativa do quebrantamento. Quebrante-se diante de Deus. Quebrante-se diante de Deus. No texto sagrado, meus irmãos, aquele rei que estava sobre os muros, inspecionando os muros, no versículo de número 30, diz assim: quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Talvez você não tenha nem trigo, talvez você não tenha vinho, talvez você não tenha como ajudar, talvez você não tenha muito ainda o que fazer, mas você ainda pode rasgar as suas vestes.
E eu não sei se você se recorda, mas rasgar as vestes naquele tempo era um gesto de quebrantamento, era um sentimento profundo, às vezes de arrependimento, de dor, em que a pessoa assim, então, rasgava as suas vestes. Eu quero lhe dizer que você ainda pode rasgar as suas vestes. E vou mais, talvez alguns processos não tenham sido alterados na sua vida pessoal, porque você ainda não se quebrantou, ainda não rasgou as suas vestes. Ou, a semelhança deste rei, a Bíblia diz assim, que como ele estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Alguns símbolos eram usados para o quebrantamento. Um deles era rasgar as vestes. Outro, colocar terra sobre a cabeça. Mas vestir-se também de pano de saco. Só que eu acho tão curioso esse texto. As pessoas só viram o pano de saco porque a roupa do rei foi rasgada. Eu fico às vezes me perguntando que quebrantamento é esse que fica escondido por trás das vestes reais. Eu às vezes fico me perguntando por que este rei não caminhou sobre o muro vestido de saco. Por quê? Porque ele ainda era o rei de Israel? Porque o povo precisava ter daquele rei a visão de que tudo estava bem no palácio? Nestas horas, sinceramente, meu irmão, minha irmã, eu preferiria ver o meu rei vestido de saco do que vestido nas roupas reais. Eu preferiria ver meu pai quebrantado, a minha mãe quebrantada, meu marido, esposa, filhos quebrantados. Não esconda o seu quebrantamento, não disfarce o seu quebrantamento, colocando sobre ele as suas vestes reais. E o interessante é que em algum momento essas vestes serão reveladas. Eu fico lendo o texto e sabem, no fundo aquele povo, quando viu o rei assim, deve ter, no mínimo, tido uma nova percepção da realidade. É por isso que eu quero lhe dizer, você está cansado? Tem se perguntado por que ainda precisa continuar esperando no Senhor, porque os problemas são os mesmos. Ben-Hadad toda vez se levanta, promete, não cumpre, vai, vem, a história se repete. O desejo retoma o seu coração, a vontade de assume o controle de sua vida. Você olha para você mesmo e percebe que as pessoas à sua volta estão perdidas, não sabem mais o que fazer de suas próprias vidas. Por que eu serei o guardião da esperança no mundo de desesperança? Caminhe com a roupa de saco, vista-se com o quebrantamento. Mas eu continuo a ler o texto, sabe, e percebo que também em tempos de crise, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu digo, meu Deus, aquilo que eu digo. O rei naquela hora, ele esbraveja, escutem o que é que ele diz, e ele diz: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Eu fico impressionado porque ele canalizou toda a sua raiva para a pessoa errada. Parece que por um instante aquele rei ficou imaginando que o responsável, a culpa disso era de Eliseu, porque ficou se desviando das ações do Ben-Hadad, e Ben-Hadad não queria ser humilhado. Você já pensou a história correndo lá na Síria, dizendo que um profeta de Deus driblou todas as intenções de Ben-Hadad e todo o seu exército, que ninguém consegue prender. Parece que era uma questão de honra. Aí o que é que o rei de Israel faz? Eu vou acabar com Eliseu. A culpa é de Eliseu, a culpa é do homem de Deus. A culpa, de quem é a culpa, irmãos? Será que Eliseu realmente foi o responsável? Foi ele quem colocou no coração de Ben-Hadad o desejo de eliminar Israel? Será que Eliseu era realmente responsável pelos pecados do povo de Samaria? Deixa eu lhe dizer, tenha muito cuidado, porque a crise, a angústia, a ansiedade, todos estes, às vezes eles se sentam com você para lhe dar conselhos. Eu nunca vi conselho gerado pela ansiedade, conselho gerado pelo desespero, conselho gerado pela irritação fazer bem a quem quer que seja. Não faz bem, irmãos. Realmente não faz. Mas, se você me pergunta por que devo ainda ter esperança,
Eu vou lhe dizer, à luz desse texto, eu posso lhe responder. Aliás, eu estou guardando para a noite algumas outras respostas, viu? Queria muito que você aqui estivesse, para poder continuar a conversar com você. Deus precisa continuar a falando ao seu coração. Por que eu devo ainda ter esperança? Porque Deus, no momento certo, quebrará o silêncio e falará ao seu coração. É surpreendente, irmãos, porque naquele momento, o rei de Israel mandou que alguém fosse, quem julgue que o próprio rei participou da comitiva, fosse visitar Eliseu para acabar com Eliseu. Antes dele chegar, Deus fala ao coração do profeta, dizendo: olha, o rei está vindo, e ele quer a sua cabeça, e ele já se prepara para o que poderia acontecer. Só que quando o rei de Israel, ou a sua comitiva, chega na casa do profeta Eliseu, vejam a palavra do Eliseu. Eliseu respondeu, primeira coisa: ouçam a palavra do Senhor. Você pode dizer isso comigo? Só essa frase, vai. Ouçam a palavra do Senhor. E aí, na autoridade de um homem que é usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: assim diz o Senhor. Entendeu o que eu quero lhe dizer nesta hora? Que a gente precisa ter esperança porque Deus fala. A gente precisa ter esperança, ou deve continuar esperando, porque Deus, em algum momento, Ele vai interromper o silêncio. Eu preciso lhe dizer: ouça a palavra do Senhor. Ouça, escute aquilo que o Senhor quer lhe dizer. Mas, se isso não for suficiente, deixa eu lhe oferecer uma segunda resposta. Por que devo ainda ter esperança? A resposta é quase que uma citação bíblica do livro de Lucas. Porque para Deus não há impossíveis. Glória a Deus por isso, irmãos. É surpreendente. Escuta a palavra do profeta, do homem de Deus. Amanhã, por volta desta hora, 24 horas, viu, irmãos? Na porta de Samaria, a porta de uma cidade é onde se fazia comércio, se estabelecia justiça, era o ponto de encontro de toda a população daquele lugar. Aí o texto diz: na porta de Samaria, e você deve se recordar que a cidade estava sitiada, as portas estavam fechadas, não era assim? Aí ele diz: na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Alguém poderia dizer: esse homem está louco. E eu fico muito incomodado quando Deus põe uma palavra profética assim, com hora marcada. Quando diz amanhã. E ainda diz assim, né? A essas horas. Lembra de Sara, quando o anjo disse: olha, daqui a um ano, quando vai nascer. Lembra de Ana? Daqui a um ano. Hora marcada, irmãos. Às vezes Deus marca a hora, viu? Deus já marcou alguma hora com você? Pastor, estou louco para que ele faça isso, porque ele não está colocando na minha agenda quando é que ele vai fazer. Mas às vezes Deus assim o faz. É por isso, irmãos, que eu entendo que a esperança, ela não é um sentimento, ela é uma escolha. Eu escolho esperar no meu Senhor. Se vocês me perguntarem por quê, quais são as razões, eu lhe digo: porque esperança é uma ousada declaração de fé. Eu não sei se a gente, porque crê, espera, ou se a gente, porque espera, crê. Você consegue me ajudar nisso? Eu creio porque eu espero, eu acredito porque eu estou esperando, ou eu estou esperando porque eu acredito. Eu desisti de saber como é que essas coisas se processam. Comecei a imaginar que a esperança e a fé caminham de mãos dadas, são inseparáveis no coração de um homem e de uma mulher de Deus. Eu quero lhe dizer: escolha esperar, decida esperar, exercite a sua fé, dê um passo de fé. Olha, a cabeça de um jumento está valendo quanto lá, hein? Me conta. Você tem coragem, a ousadia de dizer: amanhã, estas horas, na porta lá da cidade de Samaria, vai ter banca vendendo farinha, tem que ser nordestino, não sei se farinha de milho para fazer cuscuz, carne seca, está tudo lá, uma festa.
queijo do coalho, não é? Dúzias e dúzias de ovos, está tudo lá, tudo vai ser vendido. Tem horas que tudo quanto Deus quer é que você exercite a sua fé. E eu vou lhe dizer porque é uma escolha. Porque quando o profeta de Deus diz isso, a Bíblia diz assim, que o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, quer dizer, uma pessoa de extrema confiança do rei, é só uma forma de falar isso, disse ao homem de Deus, eu fiz um rã, mas não está no texto não, viu? Mas é impossível que ele não tenha feito um rã, né, irmãos? Ele deve ter feito, deve ter torcido a boca, deve ter gesticulado alguma coisa que aquele homem fez. Escuta o que ele diz: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Cuidado com a sua incredulidade, viu? Porque às vezes ela escapa. Você quer amordaçar, segurar a incredulidade, ela... E lá está você, indo no caminho inverso da fé. Deixa eu só lhe perguntar. Esse homem parece, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu. Você já viu as comportas do céu sendo abertas sobre a sua casa? Sobre a sua vida? Eu já, irmãos. E quando as comportas do céu abrem, a gente sai de um hospital depois de dias e dias, não é assim? A gente volta para casa, uma felicidade extrema. Você não sabia como ia pagar e de repente alguém chega na sua casa com uma feira. Meu Deus do céu. Gente, eu já fui muitas vezes a supermercado, mas eu nunca tive uma felicidade maior do que o dia que Deus mandou alguém levar comida. Quem já viveu uma experiência assim sabe que Deus tem a chave das comportas do céu, irmãos. Por isso não duvide de que Deus possa fazer. Não duvide de que o Senhor possa fazer. Não duvide. Aí o texto sagrado diz que Eliseu interrompe esse discurso de incredulidade, e a Bíblia diz que ele advertiu dizendo o seguinte: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. É impressionante, né, irmãos? Porque algumas pessoas querem ver para crer. E o interessante é que ele iria ver, mas aí surge um novo verbo, não é? Não vai comer. Vai ficar de fora. Ah, mas isso é uma palavra muito repressora. Quem se excluiu foi ele, quando deixou de exercitar a fé. Não ponha a culpa em Deus como se fosse um castigo divino, não. A ausência de fé significa mesa vazia, irmãos. Suprimento. Necessidades. E aqui eu não estou falando de necessidades, entenda, por favor, não é dinheiro. Porque a sua maior necessidade não é dinheiro. Num ambiente como esse, a gente é capaz de encontrar alguém que concorde com o pastor numa hora dessa. Mas, de verdade, a sua maior necessidade não é dinheiro. Não é reconhecimento profissional. A sua maior necessidade atende pelo nome de Jesus de Nazaré. É nele que todas as minhas necessidades estão sendo lançadas. Se você tem se perguntado por que ainda deve esperar, Deus está lhe convidando a renovar o seu compromisso de fé com Ele na manhã de hoje. Fecha seus olhos e conversa com o Senhor. Eu sei que é muito difícil a gente dizer que Deus é bom quando a gente tem uma cabeça de jumento para servir para os filhos e nem tem dinheiro para comprá-la. Essa semana eu estive com o nosso querido pastor Rildo, e aí conversamos um pouco, e lá para as tantas eu dizia ao Rildo: então, Rildo, teve tanta coisa boa, não é, que o Senhor fez ao longo desse tempo da sua vida, e ele disse-me em resposta o seguinte: mas pastor, tudo que vem das mãos de Deus é bom. Eu parei por um instante, me acomodei na cadeira e vi aquele homem com as dificuldades que agora ele está enfrentando, mas lá estava uma declaração de fé. Na casa de um profeta eu fui, e sabe o que é que ele me disse?
que tudo que vem de Deus é bom.